Gostaria de dar as boa noite e boas-vindas a todos os participantes, doutores e doutoras. Eu sempre esqueço de me apresentar, sou Marisa Cagita, gerente clínica da linha Voluso. Gostaria de agradecer a participação de todos por esse nosso segundo webinar, né, com o professor Dr. Renato, em ecocardiografia fetal, no nosso Voluso Experience. Falar um pouquinho do doutor, que é curador da Fundação Medicina Fetal Latino-Americana, FMFLA, coordenador do curso de pós-graduação FMFLA Academy, tem título de especialista em ultrassom geral pelo CBR e Associação Médica Brasileira, diretor científico da Centros, membro da Comissão de Ultrassonografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, revisor de artigos da IUM, Fetal Therapy e Prenatal Diagnosis, membro Advisory Board International do ISOOG, e mestre em Ciências pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Então, hoje, nossa segunda noite, o doutor irá abordar sobre update, guidelines em ecocardiografia fetal de 20 a 24 semanas. Muito obrigada, doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marisa. Lembrando, eu sempre esqueço de avisar. Durante a sessão, todos podem fazer perguntas, existe um canal lá embaixo, que é o Q&A, ou QEA, onde pode fazer todas as perguntas. Esse é o melhor canal para concentrar as perguntas. Às vezes a gente não consegue ver no chat, né? E aí no final da sessão o doutor irá responder as perguntas. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Marisa. Boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a Marisa, o André, todo o pessoal da Gel, Murilo, que sempre nos apoiam, lembram da gente para trazer para essas experiências, da Experience da GE, é fantástico. A segunda quarta-feira que nós estamos juntos tentando mostrar algumas novidades ou alguns pensamentos a respeito desse tema extremamente importante e apaixonante que é a ecocardiografia fetal. É um tema que me move muito desde 1998, quando, impulsionado pelo professor Philippe Gentil, ele usava uma expressão de democratizar o coração. Por que nós, que vínhamos fazendo ultrassom, não podemos estudar o coração? O coração também é um órgão do feto e a gente tem que estudar, né? E ao longo dos anos, o professor Nicolaides começou a falar de transferência nucal, síndrome de Down, mas num determinado momento isso muda. Nós passamos uma fase onde o feto é analisado não só para avaliação de síndrome de Down, mas hoje a gente sabe que o número de fetos, de bebês que têm cardiopatias é extremamente alto, significativo, comparado com as outras patologias ou até mesmo a síndrome de Down. Nos Estados Unidos, eles falam de 1 cada 100, 1 cada 150 nascimentos ter uma cardiopatia. 40 mil novos casos ano de cardiopatia congênita e a importância, nós vamos tentar fazer alguns comentários, né? Para iniciar, eu acho que é muito importante a gente sempre entender que o equipamento ele também faz a diferença no diagnóstico e em como a gente pode avaliar esse bebê. Então, a escolha de um transdutor na hora da compra de um equipamento, né? Transdutores que têm profundidade, transdutores que têm alta frequência, transdutores eletrônicos, e um equipamento que tem a capacidade de te dar não só a imagem no processamento em linha, mas também no pós-processamento a gente ser capaz de fazer alguns ajustes, né? E melhorar essa imagem. Uma das coisas que eu sempre tento orientar o pessoal que vem aqui é como ajustar a máquina, né? Então, lembrar que eu trabalho com um preset para ultrassom obstétrico e um preset para ecocardio. E o que varia, paciente variando, eu acabo fazendo meus ajustes e colocando as imagens de acordo com o biotipo da paciente, a posição do feto e as condições que se apresentam para aquele determinado exame. Então, é muito importante que vocês saibam escolher o equipamento que vocês vão trabalhar, se é um equipamento dedicado ou não. No meu caso em específico, o meu equipamento E10 ele é um equipamento dedicado à medicina fetal, então não estou interessado muito em medicina interna, ginecologia, mama. Meu foco nele é medicina fetal, então minha compra foi dedicada. A gente trabalha com um transdutor de alta frequência vaginal, um 612, trabalha com C29 microconvexo, mais
dois transdutores, um híbrido eletrônico, RNC6, e uma sonda matricial, essa eletrônica, que é fantástica para a ecocardiografia fetal. Como eu comentei no nosso webinar anterior, o que nos move e o que nos também incentiva nesse tempo todo é que a gente tem que entender e tem que fazer esse rastreamento para passar para o cardiologista. Eu não estou falando em nenhum momento que a função nossa é exercer o mesmo papel do cardiologista. Mas sim, nós temos que saber identificar as patologias, senão não chega no cardiologista. Então não adianta, o cardiologista. Não, tem que ter um rastreamento mais forte da nossa parte de obstetrícia e medicina fetal. É uma das causas mais frequentes de efeitos congênitos durante o pré-natal, são as mais comuns e ainda umas das menos diagnosticadas. E a gente tem que melhorar essa taxa de detecção. Por que que nós estamos falando sempre de ecocardio? Porque é muito importante fazer esse exame durante o pré-natal, e a minha mensagem é: toda gestante tem que fazer esse exame. A indicação de ecocardio para mim é estar grávida. Pode fazer crítica, alguma coisa, mas para mim, estar grávida tem que fazer um ecocardio. Identificar os fetos de risco, aumentado cromossomopatia e síndromes genéticas, aconselhamento e manejo obstétrico, envolvimento multidisciplinar e a programação e planejamento do parto. Tudo isso a gente vai abordar nesse nosso bate-papo. Existem duas condições que são pouco feitas, e nessa revisão que eu fiz esse último mês, eu pude encontrar alguns artigos recentes desse ano, de 2020, mostrando uma subdivisão entre um pacote de pessoas, de bebês que são afetados pelas cardiopatias congênitas, e um pacote de cardiopatias congênitas críticas, que é esse grupo que, se a gente não fizer o diagnóstico, a gente pode não estar ajudando. Então, é uma coisa que a gente vai comentar com vocês agora, que as cardiopatias, elas têm essa prevalência de 1 em 100, 150, mas as mais comuns são as menos graves. Então, nós temos sorte que as que têm mais frequência, mais prevalência, como os defeitos de septo intraventricular, atrial, atrioventricular e ducto arterioso patente, que é pós-natal, elas não causam um dano severo ou morte ao nenenzinho, uma mortalidade elevada. Onde nós temos que atuar são nas cardiopatias congênitas críticas. Mas aí a gente vê um outro número. E esse número que eu encontrei é de 1 em 500. Que não é um número baixo e é mais prevalente que a síndrome de Down. Ou seja, ainda nós estamos falando de uma prevalência maior do que a síndrome de Down, que todo mundo fica preocupado. Então, mais um motivo para a gente estar instituindo o estudo do coração de maneira detalhada. E esse estudo chama-se ecocardio. O cardiologista tem que ganhar esse exame, mas também o obstetra tem que receber a remuneração adequada por estar fazendo esse estudo, esse rastreamento. E dessas críticas, 71% delas estão nesse grupo aqui: coarctação, transposição, hipoplasia de coração esquerdo, tetralogia e estenose aórtica. Essas são as mais comuns das críticas. E aí nós temos elas aqui: a coarctação de aorta, a hipoplasia de coração esquerdo, a tetralogia de Fallot e a transposição de grandes vasos, né, a verdadeira. E aqui nós estamos vendo que, ao longo dos anos, essas patologias do coração, elas, em princípio, parece que vêm aumentando a sua prevalência. Não, elas vêm aumentando o seu diagnóstico. Porque antes dos anos 80 e dos anos 70, geralmente não existiam formas de se fazer esse diagnóstico. Então, eles eram feitos no período pós-natal, dependendo de autópsia, certificado de morte, exames, cateterização, e isso era mais complicado. A partir do momento que se introduz a ecocardiografia fetal, dos anos 70 e anos 80, principalmente os anos 80, nós vemos um aumento no diagnóstico dessas determinadas patologias, em especial os defeitos de septo, atrioventricular e o canal. Então, a prevalência por milhão, vocês vão ver que nós temos, entre as mais frequentes aqui, o defeito de septo, 3.570 para cada milhão, 941 defeito de septo, e depois pulveriza de maneira geral. E vocês veem, por exemplo, o Epstein,
é uma prevalência muito baixa. Então, provavelmente, a gente vai encontrar muito pouco com o Ebstein durante a nossa vida, fazendo exame de rotina de rastreamento, porque é uma patologia de prevalência muito baixa. Em contrapartida, a coarctação da aorta, os defeitos, a hipoplasia do coração esquerdo, nós vamos ter mais encontrado durante o pré-natal. Existe uma lei tramitando, passou na Câmara dos Deputados, que prevê o exame do ecocardiograma para todas as gestantes a serem oferecidos pelo SUS, né? No Amazonas, agora em junho, uma lei local determina a obrigatoriedade desse exame no estado do Amazonas, e o projeto está parado no Senado. Eu até mandei um e-mail para o senador que está redigindo, está como relator, o senador Eduardo Girão, para emitir o relatório, para ver a que posição que está, para ver se essa lei passa e a gente acaba podendo já, com isso, tendo esse benefício até para os pacientes do SUS. A gente não tem nem para os pacientes dos convênios, né? Mas eu acho que essa lei vai mostrar realmente a importância de tudo isso que a gente está comentando com vocês, né? Então, existem funções diferentes. A função nossa, obstetra, ultrassonografista, medicina fetal, fetólogo, como é que vocês quiserem chamar, é uma função de identificação. Em primeira instância, por isso a gente vai até falar do guideline, é padronizar. Se nós padronizarmos o nosso exame, quando alguma estrutura sair do padrão normal, nós vamos ser capazes de fazer um rastreamento. E a partir de um determinado número de exames que nós tivemos, da experiência que nós tivemos ao longo desse processo de rastreamento, nós vamos começar a ser capazes de fazer o diagnóstico. Então, é uma segunda etapa desse processo da ecocardiografia fetal. E muitas vezes, nós não vamos fazer esse diagnóstico de forma definitiva, nós fazemos uma hipótese diagnóstica e sempre eu recomendo colocar no laudo que é uma patologia de etiologia esclarecer, estou caminhando para o cardiologista pediátrico para que ele possa avaliar e fazer o encaminhamento de maneira adequada, e o segmento, planejamento cirúrgico, conversar com o cirurgião e todo esse processo. Coração não é de hoje que vem sendo falado e não é de hoje que é importante o coração no exame obstétrico convencional. Então, já em 1987, já vão aí muitos e muitos anos, a gente está falando de quase 40 e poucos anos, de problemas relacionados, né, com esse trabalho. Ou seja, esse trabalho do Coppel, o Pinu estava dentro, John Hopkins e Yale falavam da importância de se fazer o corte de 4 câmaras, e isso ainda na rotina nossa parece até uma utopia, mas isso já vem desde 87, e isso mostra que os defeitos de 4 câmaras, eles são capazes de diagnosticar uma série e uma grande parte dos nossos rastreamentos positivos para a cardiopatia. E isso é extremamente importante, e aí, ainda em 2020 a gente não tem isso de maneira efetiva, totalmente sendo realizado de uma maneira correta, né? Na semana passada, nós comentamos a respeito da ecocardiografia fetal no primeiro trimestre, entre 12 e 14 semanas, e aqui nós temos imagens de 12, de 14 semanas, e aqui mostrando a diferença do tamanho do coração num feto com 12, 14 semanas e num feto com 22, 24 semanas, 20 semanas. Mas, com sondas de alta frequência, ou sondas vaginais, exames tecnicamente que a gente tenha mais capacidade, a gente consegue produzir imagens e os mesmos cortes que a gente consegue no segundo trimestre. Hoje a gente não vai falar muito, vou só mostrar que a gente segue a mesma rotina dos 5 andares, né, do estômago até o mediastino superior. Então, a circunferência abdominal sobe 4 câmaras, sobe um pouquinho saída de aorta, sobe um pouquinho saída pulmonar e chega no mediastino superior, a gente encontra o 3 vasos e traqueia, né? No segundo trimestre, as imagens elas mudam um pouquinho, o nenê é um pouquinho maior, o que facilita bastante
a nossa obtenção e as nossas imagens, mas a rotina é a mesma. Então, vocês vejam que essa padronização ela é extremamente importante. Vocês têm que padronizar para que consigam fazer os diagnósticos ou as hipóteses diagnósticas e poder encaminhar para o cardiologista pediátrico de maneira mais adequada. Aqui mostrando como esses cortes funcionam, né? Os andares, né? Então eu saio do corte de 4 câmaras, que é o primeiro corte acima do diafragma, né? Então é um corte mais baixo. Depois eu faço um corte obliquado, pegando a saída da aorta, a saída da pulmonar e aqui em cima o mediastino, para vocês entenderem como é que a gente faz essa varredura. O transdutor, a mão fica parada, a gente só bascula. Mesma coisa quando faz como se fosse uma varredura tridimensional. O guideline, nós não vamos comentar especificamente do guideline de maneira tão chata, nós vamos tentar comentar o guideline ou padronização de uma forma mais ampla. O professor Philippe Gentil, esse desenho é dele, mostrando a identificação do sítio, né, dos órgãos, como os órgãos estão dentro do tórax e dentro do abdômen. Isso é extremamente importante, porque desvios do eixo do coração podem nos fazer pensar em algumas patologias. A avaliação da circunferência abdominal, mostrando aquele corte clássico e principalmente aqueles vasos que estão à frente da coluna. É muito importante isso para a definição dos sítios, né? Então, aqui vocês vão ver a Marisa? Estou escutando, doutor. Posso seguir? A Cris falou para mim. Tá tudo direitinho? Tá. Então tá bom. Tá vendo, então. Aqui no corte da circunferência abdominal, nós estamos vendo aqui os vasos à frente da coluna, a aorta e a cava inferior, né? Então aqui eu vejo a veia umbilical, o estômago, e é muito importante para a definição dos sítios e o posicionamento desses vasos à frente da coluna, bem como quando eu subo. Então, quando eu subo também, a aorta ela está ligeiramente à esquerda da coluna e próximo ao átrio esquerdo, onde tem as saídas das pulmonares aqui. O átrio direito, o ventrículo direito, e aí nós vamos começar a observar. A gente pode fazer varreduras tridimensionais para fazer essas avaliações. O coração ele tem um eixo e um tamanho, né? Então o eixo ele é baseado em medidas ortogonais. Normalmente esse ângulo de desvio do septo é de 20 a 45 graus, tá? Para o lado esquerdo, para o hemitórax esquerdo. E, em geral, o coração ele ocupa mais ou menos de 1/3 a, no máximo, metade da circunferência torácica, né? E uma das características que eu particularmente vi a doutora Lindsay Allens e a Juliane Carvalho mostrando há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, seria um princípio básico que é simetria entre lado direito e lado esquerdo do coração. E esse princípio da simetria ou assimetria nos faz diagnosticar grande parte das malformações do coração e também rastrear aquelas malformações mais graves, ditas críticas, né? Então, eu tenho, quando ele é simétrico, o lado esquerdo, quando eu falo lado, coração esquerdo, ventrículo e átrio, do lado esquerdo, proporcionalmente muito próximo do tamanho do lado direito do ventrículo e do átrio. Quando eu tenho assimetria do coração esquerdo, o coração esquerdo ele está menor, o lado esquerdo do coração menor do que o lado direito. E para isso eu vou ter que usar medidas. Então não é só no visual. Primeiro no visual, o reconhecimento visual é extremamente importante. Então por isso que à medida que vocês forem aumentando o número de exames que vocês fazem, vocês já são capazes de falar, não, opa, esse lado está menor. Aí eu vou e meço esse lado. Meço o diâmetro transverso do ventrículo, o diâmetro transverso do átrio e o longitudinal do ventrículo. E aí eu sei se realmente essas medidas estão dentro ou fora. Tá?
Mesma coisa para o lado direito. No lado direito, eu posso ter uma diminuição do coração direito em relação ao coração esquerdo. Quando eu uso o Doppler colorido, é muito importante eu enxergar o enchimento, né? Se o coração ele está com o ápice apical, né? O ápice apontando para o transdutor, próximo do transdutor, o enchimento vai ocorrer em direção ao transdutor. Então, tanto câmara direita quanto câmara esquerda vão pintar de vermelho. E isso é o usual. E vão ter um enchimento também proporcional. E isso também nos leva a rastreamento em casos de alterações. Então, aqui vocês veem um coração que tem simetria de enchimento entre o lado esquerdo e o lado direito. E nesse caso aqui, a gente está vendo um coraçãozinho onde existe uma assimetria de enchimento entre o lado esquerdo e o lado direito. À parte, existe também a assimetria da câmara, mas eu estou falando aqui só do enchimento. Então, eu vejo que esse coração tem um enchimento no lado esquerdo menor do que no lado direito. E isso me leva a um rastreamento positivo de uma cardiopatia complexa. E aí eu faço o encaminhamento para o cardiologista pediátrico. Essas alterações mais leves ou menos não críticas, que entre elas é mais comum da gente observar, principalmente o defeito de septo interventricular e o defeito do canal AV, são patologias que nós vamos ver na gestação com uma certa frequência. Com os equipamentos modernos, a gente é capaz de documentar de maneira bastante clara a passagem de fluxo, e vocês veem que o fluxo passa, é bidirecional por conta da pressão de enchimento e desvaziamento das câmaras cardíacas, né? Então, eu tenho condição, eu posso determinar a localização. Esses defeitos, em geral, são pequenos, muito difícil fazer a mensuração. Somente quando eles passam, em geral, de 2 milímetros, é que a gente tem mais capacidade de fazer a medida. Mas eu posso fazer. Também fazer a medida na cor, ela não é muito fidedigna. Geralmente, a cor ela é maior do que, ela tem mais cor do que realmente o tamanho é a lesão. Mas a gente, em geral, descreve essas lesões como menores do que 2 milímetros, né? Aqui, nós estamos vendo uma lesão e o caráter bidimensional da mesma lesão. Então, vocês veem o fluxo na sístole e o fluxo na diástole. Tá? Então, vocês veem ali. E, às vezes, pode ter 2 canaizinhos ali. Tá? É mais raro de ele ser um furinho só. Às vezes, a gente não consegue documentar isso. Mas aqui a gente vê. E até na escala de cinza, se a gente conseguir tirar a cor aqui, ó, vocês veem aqui essa ecogenicidade que ocorre nas pontas do defeito. Então, isso também é um achado que pode ser visto por vocês. E outra situação é vocês colocarem o coração na vista lateral sempre que forem fazer essa avaliação, né? E observarem aqui o esforço que se faz, a passagem com alta velocidade, e podem até colocar o Doppler aqui e escutar o sopro. Essa lesão, ela causa um soprinho. Então, você pode escutar, ao escutar também o barulhinho aqui desse fluxo nessa região que a gente está vendo aqui. E, obviamente, que o efeito Doppler aqui ele é excepcional, porque ele está a 0 grau em relação ao transdutor. Aqui, uma outra forma de demonstração, vocês estão vendo aqui, o defeito aqui e a passagem de fluxo de um lado para o outro, com a subtração da escala de cinza, deixando uma sensação tridimensional. O enchimento, eu tenho um enchimento das câmaras de forma simétrica, né? Lado esquerdo e lado direito, e a passagem de fluxo de um lado para o outro. Tá? Então, tanto na sístole quanto na diástole, eu tenho a passagem de fluxo. No defeito do canal do coxim endocárdico, do canal AV, eu tenho um defeito que, aparentemente, quando eu comecei a ver, eu ficava desesperado, porque para mim era uma patologia
muito grave, que precisava nascer no hospital, e, na verdade, a gente, ao longo do tempo, aprendeu que essa é uma patologia menos grave, não crítica, que ela pode ser operada depois de 3 a 6 meses do nascimento. Então, é muito importante que vocês definam algumas alterações. A não presença da cruz, tá? Então, lembrar que o coração ele tem esse coxinha endocárdico, onde as válvulas do septo ficam apoiadas, e nesse caso eu não tenho. Eu tenho um defeito do septo, uma comunicação interventricular e uma ausência total aqui da região da cruz e, portanto, uma comunicação atrioventricular, a gente chama um canal AV. Aqui eu tenho a imagem da cruz e aqui a imagem do canal AV. Então, essas situações, essas imagens, essa imagem, para mim, está normal. Essa imagem aqui já me chama a atenção e eu falo, não, num jogo de 7 erros, essa imagem aqui é anormal, essa imagem é anormal. Depois eu vou definir o que é anormal. É anormal por quê? Porque existe uma comunicação entre os ventrículos e dos ventrículos com os átrios. Ou seja, os átrios se comunicam entre si, os ventrículos se comunicam entre si e os átrios e os ventrículos se comunicam entre si. Tá? A assimetria de coração esquerdo. Tá? A assimetria de coração esquerdo, eu vou falar dessas críticas, que é para que vocês possam... a gente não vai ter tempo de falar de todas as patologias, mas eu queria comentar alguma coisa a respeito da importância da assimetria no diagnóstico dessas patologias, que são as mais frequentes entre as condições críticas, as cardiopatias críticas, né? Aqui, voltando a falar do guideline, né, o trato de saída, tá, do átrio direito. Aqui vocês veem, na sístole, né, eu tenho o sangue saindo, então ele vem aqui. Aqui a imagem, que é parecida com o pé da bailarina, que a Lilian descreve, né? Então o sangue está vindo pela saída da aorta, ele está saindo, ele está se afastando do transitor, então ele pinta de azul. E o sangue enche através da válvula mitral e sai através da saída da aorta. Então, aqui vocês veem esse momento. A fase de enchimento, ou seja, via de entrada, via de saída, via de entrada, via de saída. E aqui, de maneira tridimensional, vocês veem a anatomia tridimensional desse streaming de fluxo, né, que ocorre. Aqui, subindo um pouco mais, terminando, a gente vai para o andar superior, eu pego a saída da pulmonar, a bifurcação da pulmonar, a aorta ascendente aqui. Outro corte é o corte do eixo curto, né? Eu gosto mais desse corte para pegar aqui a saída da pulmonar, eu gosto de rodar e pegar o eixo curto, é uma mania. O Felipe falava, os dedos andando, né? Eu acho bastante legal. As saídas, né? Os sagitais, tá? Do arco aórtico, do arco ductal. Aqui vocês veem o arco aórtico de maneira tridimensional, com o 5D Live, o High Definition Flow. E aqui vocês veem o Radiance Flow, né? Não é tridimensional, é um exame bidimensional. E aí vocês veem as imagens claramente mostrando aqui. O ducto arterioso, lembrar que o ducto arterioso, geralmente na região do aliasing, é onde a gente faz a medida do ducto, né? E aqui a comparação. Lembrando que o arco aórtico, ele é composto da aorta ascendente, do istmo aórtico, da aorta descendente, enquanto que o arco ductal, ele é proveniente da saída da pulmonar, e ele se comunica aqui com a aorta descendente. Tá? E, por último, não tão menos importante, mas a avaliação do retorno venoso. Né? Eu tenho essa associação, para mim, lembra uma gaivota invertida do sinal da Hollister, né? Então, é um corte que eu sempre faço e sempre tento documentar para tentar perder menos casos de anomalias de retorno venoso, né? As pulmonares, que no passado era muito difícil a avaliação, hoje em dia a gente tem equipamentos que avaliam muito bem o fluxo das artérias pulmonares aqui, a gente vê claramente aqui. E aqui no 3D, né, a reconstrução 3D, enchimento de câmaras, câmara esquerda e câmara direita,
sangue entra, mitral, ventrículo esquerdo, sai pela aorta e encontra aqui no ducto, formando a aorta torácica. E aqui entra na tricúspide, sai pela pulmonar. E lembrar que a aorta está debaixo da pulmonar, e elas cruzam, né? Isso é bastante interessante. Na coarctação de aorta, agora eu vou comentar um pouco daquelas anomalias críticas, né, e mostrar algumas características para vocês. Basicamente, 3 ou 4 cortes são importantes, mas eu acho que nesse processo que nós estamos tentando passar para vocês da padronização, dos princípios da padronização é identificar quando não existe assimetria, ou seja, as câmaras elas estão assimétricas, eu jogo a cor, vejo uma simetria de enchimento, vou para o 3 vasos e traqueia também, vejo uma alteração no tamanho, visualmente, não tem alteração na cor. O Vzinho no 3 vasos e traqueia está igual, mas a perninha da aorta está menor do que o habitual. E o que é o habitual é que eu tenho que estar acostumado. Então, por isso a gente está comentando com vocês da padronização. Então, essa assimetria que vocês veem aqui, né? Isso aqui é na coarctação, desculpa que está errado a tetralogia, mas não é, é uma coarctação aqui. E aqui, na síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, é uma patologia traiçoeira também, porque existem vários graus. Existem graus onde eu tenho um pequeno enchimento, eu tenho as câmaras não tão fechadas. Muita gente pensa em síndrome de hipoplasia de coração esquerdo e não ter fluxo, não ter passagem, mas isso não é sempre. Isso pode ser progressivo, tá? A característica mais marcante que a gente vai encontrar no 3VT é a diferença de cor no fluxo. Eu tenho o estreitamento da aorta e vou ter um fluxo retrógrado. Tá? Esse fluxo volta. Então, a perninha da aorta ela vai pintar em vermelho. E nesse caso aqui, eu não tinha enchimento do coração esquerdo. Eu só tinha o enchimento de fluxo do coração direito. Isso, muitas vezes eu encontro, mas não é obrigatório. Existem alguns casos em que vocês vão ver. Nesse caso nosso aqui, vocês estão vendo aqui, eu não estou conseguindo ver fluxo enchendo aqui do lado esquerdo. Tá? Muito embora não esteja totalmente colado, mas a gente está vendo aqui uma assimetria de câmaras, de tamanho de câmaras, e uma alteração na simetria de enchimento das câmaras cardíacas direita e esquerda. Aqui, de novo, um caso diferente, uma hipoplasia mais acentuada das câmaras esquerdas, não enchimento, não presença de fluxo nas câmaras esquerdas. Na tetralogia de Fallot, que também é uma anomalia crítica, e a gente precisa fazer o diagnóstico pré-natal, em geral, o corte de 4 câmaras, que é o corte que a maioria de nós, ou a maioria, acaba fazendo a detecção de uma patologia do coração, ela usualmente nós não vamos perceber uma alteração. Pode passar desapercebido. Em 25% dos casos de tetralogia de Fallot, a aorta fica à direita da coluna. Isso pode ser um sinal. Tá? Mas o diagnóstico ele vai ser feito especificamente subindo para o corte da saída da aorta, aonde eu vejo a aorta, o bocal da aorta cavalgando o septo. Então vocês veem aqui a aorta cavalgando o septo e o fluxo de enchimento, né? Na saída, os fluxos drenam para a aorta aqui, porque a pulmonar ela é pequena. Então, no 3VT, eu tenho na tetralogia a estenose da pulmonar. E vejam, a pulmonar ela tem uma estenose, não uma atresia. Portanto, o sangue passa, ele vem no sentido usual, no sentido anterógrado, e não retrógrado, como eu teria, por exemplo, numa atresia pulmonar, ou numa atresia aórtica, como na síndrome de hipoplasia de coração esquerdo. Então, aqui vocês veem isso daqui, e no 3VT eu tenho uma aorta de maior calibre que a pulmonar, o que não é o comum. O comum é a pulmonar ser maior em calibre do que da aorta. E aqui vocês veem as imagens, né? Os desenhos da aorta,
está bem alinhada com o septo. Tá? E aqui vocês veem o fluxo aqui. Separando. E agora, por mais um caso diferente, na transposição de grandes vasos, vocês veem os vasos saindo em paralelo, né? Que não vai estar funcionando, parou. Mas vocês vejam, 4 câmaras normal. Já tanto na saída quanto no 3VT eu tenho alteração. Os fluxos saem em paralelo, ou seja, tanto da aorta quanto da pulmonar saem em paralelo e eles saem um debaixo do outro, né? Então eles saem paralelos em cima do outro. Então eu não consigo ver o vaso porque um está em cima do outro. Aqui a saída, tá? E aqui a disposição em paralelo. Nesse caso eu tenho a transposição, a D-transposição, né? Onde eu não tenho inversão dos ventrículos, né? Então, o que eu quis mostrar para vocês é que esses fatores que podem aumentar a nossa capacidade de taxa de detecção, elas estão relacionadas à nossa capacitação, treinamento, ou seja, frequentar locais onde sejam um centro de referência, sempre tentar padronizar o exame, né? Identificação de marcadores de cromossomopatias e a ecocardiografia ser um exame padrão entre 20 e 24 semanas em todas as pacientes. Uma vez que aquele estado que a gente aprendia desde a faculdade, de história interior, cardiopatia congênita, não sei o quê, não vai rastrear mais do que 5, 10%. A maioria das cardiopatias, elas vêm de população que não tem nenhum problema. No primeiro trimestre, se tiver que avaliar o coração, ou se não pode esquecer de olhar o coração, é quando a TN está aumentada, em especial quando a TN está acima de 3,5, e se algum marcador daqueles marcadores ducto, regurgitação ou seu nasal estiver alterado, ou se eu encontrar alguma anomalia anatômica durante o exame. Sempre tentar olhar o coração, não só no 4 câmaras, mas 3 vasos e traqueia. É uma excelente oportunidade e vocês vão ficar surpresos com a capacidade que vocês têm de mostrar o coração no primeiro trimestre. Uma das coisas que aumentam a nossa taxa de detecção, mas que não é um prêmio para nós, sempre que tem uma alteração anatômica, é muito comum eu ter uma alteração do coração, principalmente nas síndromes genéticas e nas anomalias cromossômicas. Então, as anomalias extras, ou seja, malformações que eu encontre durante um exame de ultrassom, elas fazem aumentar a taxa de detecção. Mas não porque eu estava procurando especificamente no coração, mas sim porque eu tive uma advertência de que tem outra malformação e eu tenho que olhar o coração. E isso a gente tem que inverter um pouquinho. Eu não posso ficar só esperando ter uma malformação, esperando ter uma indicação. Não, eu tenho que correr atrás para tentar buscar. Então, os marcadores ecográficos, eles aumentam por tabela a taxa de detecção. Mas é um aumento falso, porque é um aumento que é baseado porque eu encontrei alguma coisa. E hoje em dia, a menor taxa de detecção é quando a gente não tem um marcador. E é nesses casos que a gente tem que buscar, porque muitas vezes essas anomalias críticas, elas estão sem outros marcadores. Então, eu perco essas malformações críticas e perco a chance que esses nenezinhos teriam, né? Hoje em dia, ainda, a maioria de nós vai fazer o diagnóstico principalmente focado no 4 câmaras. Então, as alterações nas câmaras ainda são responsáveis pela maior taxa de detecção das cardiopatias congênitas. Porém, as alterações de via ainda são responsáveis pouco pelo aumento dessa taxa de detecção. Então, nós temos que melhorar a capacidade da nossa população de ultrassonografistas, fetólogos, qualquer pessoa que esteja fazendo ultrassom, que elas sejam capazes de olhar não só 4 câmaras, mas também olhar as vias de saída e
muito importante, nunca deixar de olhar 3 vasos de traqueia. Hoje em dia é consenso, um exame sem avaliação até chegar a 3 vasos de traqueia, ou seja, sem 3VT, é um exame incompleto. Tá? Então, o objetivo é sempre ter em mente. Hoje, a gente sabe que as cardiopatias elas têm uma prevalência de 1 em 100, 150, mas aquelas críticas, hoje, elas estão em 1 cada 500 incidentes. E isso reforça a necessidade da prevenção primária, ou seja, o rastreamento e o diagnóstico. Muita atenção deve ser dada ao diagnóstico pré-natal. Não é um exame social, não é um exame para fazer gracinha, não é um exame para nada, é um exame técnico, é um exame que precisa ter muito cuidado, principalmente quando está no coração. A diferença de uma distração nesse momento pode custar a esse nenê um problema lá no futuro. Então, nós precisamos que as pacientes entendam que nesse momento a gente precisa ter tranquilidade para fazer um exame bem feito e também quanto à remuneração. Os convênios ou particulares, também você precisa ter uma remuneração digna para você poder estar fazendo uma inversão num equipamento adequado e ter um tempo adequado para você fazer o estudo. E com isso, nós vamos ter uma maior taxa de detecção e isso é muito importante, porque vai ter um impacto na morbidade e sobrevivência. Então, quando eu aumento a taxa de detecção, eu vou melhorar as condições desse nenenzinho no pós-natal, dando chance a alguns que não teriam chance. Então, por exemplo, um nenê que tem uma cardiopatia crítica e está numa cidade que não tem nenhuma possibilidade de tratamento, ela tem possibilidade de se deslocar para um outro centro e receber um tratamento digno, adequado e até que ofereça a possibilidade de uma cura desse problema que ela vem apresentando. E, por último, gostaria de reforçar a importância da genética. Hoje, a genética ela não pode ficar mais só na avaliação cromossômica clássica. Ou seja, se a avaliação de cromossomopatias por alterações numéricas tiver normal, nas cardiopatias é recomendável que você faça um estudo, prossiga com o microarray. Então, isso também é um fator que a gente está começando a descobrir mais alterações, né? De maneira geral, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que tenha sido possível escutar nesse webinar. Fico aberto a perguntas. A gente tem mais ou menos 15, 20 minutos para que eu possa responder as perguntas de vocês. Mais uma vez, Marisa, obrigado. André, obrigado. Murilo, da oportunidade de estar aqui com vocês e de poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo e também da parceria, do apoio que vocês dão para a gente. Nós é quem agradecemos, doutor. Muito obrigada pela aula, excelente aula, como sempre. E a gente ficou olhando as imagens, assim, encantadoras, né? A gente ficou olhando e falando, nossa, como é que... Então, os doutores sempre perguntam, como fazer, como fazer? E os doutores estão sempre tímidos, né? Não tem pergunta hoje? Teve uma doutora que perguntou, mas foi o que o doutor acabou falando na aula e eu enfatizei sobre os tipos de transdutores que o doutor usa. Sim. Tem o doutor Fábio Moraes. Doutor Renato, tem observado, acho que deve ser remodelação cardíaca em fetos com retardo de crescimento fetal. Trabalho da doutora Fátima Crispi de Barcelona. Sim. Ele tem observado a remodelação cardíaca. Sim, na verdade, Fábio, é uma coisa que a gente está começando a estudar agora com o Fetal Skill. A gente está com um projeto agora na Escola Paulista, na Marisa, o André estão ajudando a finalizar o processo de formatação, né, de clearance, compliance, essas coisas todas, para a gente poder estar fazendo um trabalho lá. Mas sim, isso é um problema que essa remodelação ela ocorre de maneira precoce, mesmo nas restrições não graves, restrições leves e moderadas, elas já acontecem, e essas remodelações podem interferir no futuro. Sabe-se que alguns desses nenezinhos que sofrem de restrição de crescimento, eles já têm um aumento da espessura da íntima na aorta. Então, esses nenezinhos já nascem predispostos a ter hipertensão
na quarta década, quinta década, e até mesmo algumas fragilidades capilares e fragilidades de aorta ao longo da vida. Essa remodelação, sim, ela ocorre, e eu acredito que agora vai começar a poder estudar com algumas ferramentas de avaliação da função cardíaca. Eu não entrei muito em detalhe nisso, porque é um tema bastante complexo, e a experiência nossa ainda não é tão grande nisso, mas, sem dúvida nenhuma, é um foco que 2021 a gente vai abordar com bastante intensidade. Doutor João Agueira, como desconfiar de uma cardiopatia ducto-dependente? Na verdade, a cardiopatia ducto-dependente é uma cardiopatia crítica, ou seja, você tem que, ao longo dos exames que você for estar fazendo, você está avaliando. Mas, de maneira grosseira falando, aquelas patologias onde você tem fluxo reverso no ducto, ou numa hipoplasia de coração esquerdo, uma atresia pulmonar, onde você tem um fluxo de caminho contrário que depende do ducto para ela ficar podendo se manter. Se você fecha o ducto, essa circulação ela inexiste. Então, é um achado que você tem que ir aos poucos ir olhando, né? Mas o fluxo reverso no 3VT mostra uma patologia ducto-dependente de uma maneira bastante tranquila. Um doutor anônimo. Paciente em terceiro trimestre, com o primeiro exame na clínica, sem avaliação prévia pelo ecocardiografista atual. Quando é possível fazer apenas avaliação 4 câmaras e 3VT? Qual a sensibilidade de detecção de cardiopatias nesses casos? Mais de 95%. Se você tem um 4 câmaras normal e um 3VT normal, o Shaw comenta que você tem mais de 95% de taxa de redução das anomalias congênitas. Você pode excluir, né? Então é bem tranquilo. Bem tranquilo. Na verdade, você tem que lembrar que você, mesmo tendo limitações técnicas numa idade gestacional avançada, isso não impede você fazer uma avaliação adequada. E se você não conseguiu obter todos os cortes das maneiras adequadas, simplesmente você descreve. Você viu isso, aquilo e descreve. Não precisa ficar preocupado, não. Essa é a minha opinião. E o doutor Francisco Javier Soto. Tem 2 perguntas. Como diferenciar a simetria de cavidades normal de anormal no terceiro trimestre? E a segunda pergunta, onde que mede o istmo aórtico para efeitos de Z-score? A gente vai eu não vou ter esse slide aqui agora, né? Depois pode mandar, mas tem os trabalhos de Z-score na ponta, você mede e faz o Z-score, mas eu não tenho esse slide hoje preparado para mostrar aqui agora. Não fez parte do processo que a gente fez aqui. A outra pergunta foi, Marisa, desculpa. Como diferenciar a simetria de cavidades normal de anormal no terceiro trimestre? É o que eu falei, você vai visualmente, você acha que tem assimetria, aí você faz as medidas. Você faz a medida do longitudinal dos ventrículos e o transverso dos ventrículos e dos átrios. E aí você põe na curva de normalidade e observa. Se está abaixo, elas estão pequenas. Se está dentro, elas estão normais. Se está acima, elas estão aumentadas. Então, é assim que eu faço. E sempre que eu tenho a impressão de que as cavidades estão aumentadas ou diminuídas, o próximo passo é fazer a medida. Usualmente, a gente só faz a medida da aorta e da pulmonar, na grande maioria dos exames. Mas se eu tiver alguma alteração, principalmente alteração de câmaras, a gente dá um segundo passo e vai avaliar o tamanho através das medidas. Então, são medidas, não é só pelo olho ou pela impressão. Agora uma pergunta que eu sempre vejo em campo, né? E muitos doutores perguntam, mas como o doutor Renato faz aquelas imagens maravilhosas? Então, queria se o doutor pudesse dar algumas dicas de aquisição do stick na rotina do dia a dia. Na verdade, a dica clássica melhor é sempre, quanto melhor for a sua imagem bidimensional, melhor vai ser o seu 3D, melhor vai ser a sua aquisição do Doppler. Ou seja, também, se você quer estudar um coração, se tiver uma placenta e o coração estiver longe, o Doppler não vai ser tão bom quanto você não tem a placenta. Então, são uma série de fatores que dificultam. Tá? Mas sempre também tem a teimosia, né? Existe a teimosia e o planejamento. Ou seja, hoje eu já trabalho há quase
12, 15 anos com a linha Evolution, a gente tem uma facilidade muito grande de mexer nos presets e até fazer os presets. Então, quando entra o paciente, já mentalmente eu já começo a entender o que eu tenho que fazer. Mas uma das coisas mais importantes que vocês veem nas minhas imagens é o uso da sonda eletrônica. É uma sonda cara, mas é uma sonda que traz imagens diferentes. Por isso, as imagens, algumas delas, não se tem numa sonda, no RAB6, que é uma sonda mecânica, né? E pode ficar entre a mecânica e a eletrônica o RM6, que é um híbrido de mecânico e eletrônico, que aí sim vocês já começam a ter imagens melhores. Mas muitas dessas imagens são de transdutores eletrônicos. Eu diria que para a aquisição do stick no coração, a eletrônica faz uma diferença. Muito embora no primeiro trimestre a gente não tem eletrônica, faz o transvaginal e também tem as imagens. Então, é a frequência com a capacidade, distância do transdutor e mexer no ganho, na varredura e na qualidade. Se eu quero uma qualidade alta, média ou baixa. Às vezes, eu tenho que diminuir um pouco da qualidade, porque o feto está mexendo muito, para eu ter uma aquisição mais rápida. Então, esse balanço é que você tem que julgar no momento. Mas eu diria que a definição das sondas na hora da compra faz a diferença nas imagens que vocês vão obter. Mas é treinar, é persistência, treinar e fazer um atrás do outro. Geralmente eu recomendo, se vocês querem melhorar, deixar uma paciente bacana para o final do dia, 1 hora você ficar mexendo na máquina, mexendo em teclado, fazer, se divertindo para tentar se familiarizar com o equipamento para produzir as imagens. As imagens não saem sozinhas, as imagens têm suor ali, né? Não é de um dia para a noite que conseguiu essas imagens. Então, e hoje em dia já é um pouco mais automático, mas mesmo assim, vão ter equipamentos novos. A gente está louco para chegar a BT20, para já ver um aumento na melhora, na aquisição, na velocidade, mas a gente tem imagens aí de 2008, no vaginal, de atresia tricúspide no primeiro trimestre, de 2008. Então, no RIC6. São imagens espetaculares, que usa até hoje. São equipamentos de 2008. A gente está falando de muito tempo atrás. Então, mas é suor e sacrifício. É sentar na frente do equipamento e mexer nele, né? Ajustar ganho, profundidade, tem placenta na frente, tem líquido. Muitas vezes, a Marisa veio aqui, ela sabe, eu começo o exame com uma sonda, passo para outra, não gostei, passo para outra, volto para a primeira. Então, às vezes, eu testo 2 ou 3 sondas no mesmo exame, para ver qual a sonda eu estou mais feliz com as imagens, feliz com o Doppler, e aí sim você vai ter. Então, é uma briga constante de tentar e tentar e tentar, e às vezes a gente consegue. Apareceu uma... Rubens Zuniga. Semana que recomenda fazer ultrassom e que tipo de programa nos brinda melhor nitidez? O ecocardio, eu acredito que hoje aqui no nosso país, no Brasil, entre 20 e 24 semanas. Ideal, entre 22 e 28 semanas. Eu acho que esse é o período que pode ser feita a ecocardiografia. Então, e mais uma vez, deve ser feito em todas as gestantes. Não fico só nas gestantes que tem indicação, não. Para mim, toda gestante entrou, eu tenho que provar que aquele feto. O que eu penso quando eu entro para fazer um exame? Que aquele neném é mal formado. Eu tenho que mostrar nas minhas fotos que ele é bem formado. Então, essa é a minha filosofia quando eu entro para fazer um exame. Aquele neném está mal formado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as imagens que mostram que ele é bem formado. Eu faço ao contrário. Então, a chance de eu encontrar mais coisas, ela é maior, porque eu não entro achando que aquele nenenzinho é bem formado. Se eu achar que ele é bem formado, eu vou perder patologias. Então, se eu achar que ele tem 2 braços sempre, eu nunca vou fazer um diagnóstico. Se eu achar que o coração dele é bem formado, eu não vou fazer. Então, eu entro tentando mostrar. Eu mostrei os 2 braços, eu mostrei as 2 câmaras do coração, as câmaras estão simétricas, têm tamanho bom, e eu vou seguindo.
Programa, não tem. Eu uso o preset de EcoCard e o preset de EcoCard que veio da fábrica. Eu faço alguns ajustes meus e vou trabalhando. Mas sempre eu tenho um preset. Eu tenho 2 presets só. Daquele monte de preset ali, eu uso 2. Eu uso o primeiro, que é para fazer o obstétrico em qualquer época da gestação, e o outro que é de EcoCard. Não uso mais nenhum outro preset. Eu uso 2 presets. E desses presets eu ajusto de acordo com o tipo de paciente, posição, e faço o exame. Certo. Isso a Marisa já viu, que é verdade. Já vi. Todo mundo fala assim, cadê os processos do Dr. Renato? Eu falei assim, Dr. Renato só tem 2. Vai ajustando assim, né? É. Dr. Fernando Marins perguntou assim, tem algumas patologias cardíacas associadas a derrame pleural, só visto no terceiro trimestre, 36 semanas, porque ele achou o calibre das veias cavas aumentadas também, e veio como um eco fetal normal. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que algumas patologias podem se apresentar de uma maneira mais severa no final da gestação. Então, às vezes, é o que eu estava falando, às vezes a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ela não aparece no primeiro trimestre de maneira tão escarrada, ela vai aparecer um pouco no segundo, às vezes desapercebida, e vai aparecer mais no final. Então, a gente tem essas alterações hemodinâmicas, por isso a gente segue depois. Então, o ideal é fazer uma situação 28, 32 semanas, e nesse, se você identificar alguma alteração, sim. Agora, derrame tem uma série de probabilidades, possibilidades de derrame, né? Mas a primeira delas é estudar o coração. Acho que era isso que eu queria saber. Sempre a gente estudar o coração. E o doutor perguntou assim, existe alguma dica no tipo de remodelação cardíaca, morfologia do coração e sua relação com a patologia materna, tipo diabetes, retardo de crescimento? Na verdade, a remodelação ela ocorre primeiro do lado direito do coração, né? Então, a remodelação ela dá no encurtamento das fibras, né? Você tem um encurtamento no strain da fibra, né? A fibra ela diminui a contratividade e a elasticidade dela, no encurtamento dessas fibras, aumento da espessura. Então, são uma série de fatores nesse processo de remodelação. A partir de um determinado momento, vai para o lado esquerdo. Quando chega no lado esquerdo, aí é uma fase mais terminal, uma fase mais grave. Mas, em princípio, tudo começa no coração direito. Você vai ter alteração de tamanho, de espessura, de contração. E isso mais para frente a gente pode marcar um webinar para o ano que vem, Maísa, da função cardíaca e do epithelial para mostrar para o pessoal que agora que a gente está com ele liberado aqui, liberou semana passada. Então, Sim. embora eu já tenha trabalhado com ele, já há 2 anos a gente está olhando, estudando, mas agora que a gente vai ter oportunidade de aumentar uma casuística e de interpretar muito, né? Se você olhar o relatório que solta o efeito de custo, você fica louco. Um monte de gráfico, não sei o que, não sei o quê. Não, mas no final faz sentido, você começa a entender. Bem legal. A gente tem um estudo agora recente de um caso que a gente vai operar hérnia diafragmática, já com alteração de contratilidade, de tamanho. O André Malho, parceiro nosso em São Paulo, que fez um caso bem, bem legal. E depois a gente pode até também compartilhar nesse webinar mais para frente. Espetacular. É um caso muito interessante de falar realmente da questão da remodelação. Sim. Não, vamos ter, mas é um tema que está entrando no país agora, né? Então, acho que a gente vai ter experiência, a experiência nossa, e também é um produto novo. Embora já 2 anos no mercado, o consenso está sendo criado agora. Mesmo no mundo, muitas dúvidas. Eu fui na fábrica, na Áustria, lá, eles chamaram um grupo de médicos que já estavam usando, só fera que estava lá, e eles não tinham um consenso ainda. Tinham dúvida de onde colocar o ponto, de onde fazer, e eu acho que esse método está amadurecendo agora. Então, esse amadurecimento agora chega para a gente de uma maneira já bem, bem mais madura, bem mais eficaz. O doutor pergunta, como conduzir uma suspeita de cardiopatia no ultrassom de primeiro trimestre? Qual o melhor marcador nesta fase? Na verdade, os marcadores todos, né? Transcência aumentada, ducto e ducto venoso aumentado. Esses são os marcadores mais fortes para a cardiopatia, né? E daí, em geral, eu sigo fazendo um vaginal até 16 semanas. Tá? Depois, eu avalio que tipo de suspeita eu tenho
Normalmente a gente já encaminha para um cardiologista pediátrico também, a paciente já fica... E também o aconselhamento citogenético. Então, são essas formas que a gente acaba conduzindo frente a uma hipótese diagnóstica de uma cardiopatia congênita, principalmente de uma cardiopatia complexa ou dita dessas críticas, né, mais graves. Bom, então vamos lá para a última. Eu não sei que palavra é essa em espanhol, mas ele pergunta assim, qual a experiência rearregos, não sei o que, cromossômicos. Qual a experiência em Nos relação... microarray, né? Os microarray. Mais Na frequência... verdade, a gente tem pedido e os geneticistas ainda têm pouca experiência nisso. Deixa eu ver se tem aqui a mensagem. Bom, na verdade é sobre os microarrays. Os microarrays têm um papel até na transposição de grandes vasos, que se não se preconizava o uso de cariótipo, hoje se tem preconizado o uso de microarray na transposição de grandes vasos. E que a gente está abrindo um novo mundo com o microarray. Que na verdade o microarray, o que ele é? Quando eu avalio o cromossomo, eu posso avaliar alteração de número, ou eu posso ir dentro dos cromossomos e analisar ganho de material e perda de material. Isso que o microarray faz. Ele analisa esse ganho nos determinados locos gênicos dentro dos cromossomos. E essa análise ela está relacionada com inúmeras alterações. Então, por exemplo, uma microdeleção do 22q11, que é o de George, associado com autismo, esquizofrenia, alguma série de coisas. Então, tem um mundo novo para a gente hoje. Eu diria que tudo que a gente estuda tem que ter a genética do coração, a genética do sistema nervoso central, a genética de tudo. Então, a genética do coração é muito importante. Certo. Muito obrigada, doutor Renato, pelas Eu que perguntas. agradeço, Marisa. Obrigado. Pela brilhante apresentação, pelo tempo, né, por essa apresentação e por essa noite. Obrigada a todos os participantes também. Eu coloquei no chat onde vai estar a aula. Da semana passada ainda não entrou, então a gente vai subir as 2 aulas, né? E, mais uma vez, muito obrigada, doutor. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.